Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Chegando aqui para trazer aqui a entrevista coletiva aí do nosso treinador Felipe Luiz, né? Que deu a entrevista aí após o jogo aí da derrota do Flamengo pro Fluminense, que não poderia ter perdido esse jogo. Fomos aí com força máxima, mas não teve como. Acabou que a gente perdeu o jogo mesmo assim e a nossa vida complicou. E o Felipe Luiz deu a entrevista coletiva ontem e aí ele foi perguntado também sobre isso, né? Lógico. Então vamos ver aí o que que o nosso treinador falou aí e qual é a perspectiva aí pro futuro, né? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. O canal tá começando agora, dá essa moralzona pra nós aí. Vamos lá. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. O Fluminense havia vencido o Flamengo na última disputa entre os times, numa estratégia, ao meu ver, muito parecida. Você acredita o resultado de hoje mais a uma circunstância, gramado pesado, duelos físicos, início de temporada, ou talvez a mesma estratégia tenha sido deficiente de novo? Não, são dois jogos que tiveram um contexto muito diferente. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil para a gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chances para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar. A partir daí ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio. Abriram um placar em falhas nossas, né? Que o Léo Pereira errou. Cara, o Léo Pereira não, desculpa, o Léo Ortiz. Que o Léo Ortiz errou nessa partida, coitado, não tá escrito. Mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Desde que Eu acho bom do Felipe Luiz é isso aí, ó. Ele não culpa os jogadores. Ele falou, esses erros podem ter sido cometidos por falta de treino, entendeu? Então ele nunca assim tá botando culpa nos jogadores. Isso aí eu acho massa. você assumiu o Flamengo e quando iniciou a temporada passada, com relação ao Campeonato Brasileiro, você sempre deixou claro que era um campeonato de regularidade, né? Que o campeão seria aquele que tivesse mais regularidade. Para esse ano, com esse calendário bem misturado, né? Supercopa, Carioca, Brasileiro já começando, você acha que essa regularidade ela pode ser mais difícil de ser alcançada e alguma surpresa acontecer por conta principalmente dos times que estão jogando Libertadores também, vão encavalar jogos atrás de jogos? O Flamengo joga agora contra o São Paulo, depois Supercopa, depois joga de novo no Brasileiro, ou seja, é um bem diferente do que foi ano passado, né? Olha a sequência do Flamengo. Jogou agora contra o Fluminense. O Fluminense é embaçado na vida do Flamengo. É embaçado. O próximo jogo é o São Paulo, que também é embaçado. São Paulo tá mal lá, mas você vai ver o trabalho que eles dão pro Flamengo. Normalmente é assim. E depois o Corinthians, que é, né, decisão ali, briga por título ali. Embora alguns achem que não vale nada, eu quero sempre ganhar. Então, assim, tá difícil a sequência aí, mano, nesse início aí, tá? O ano passado também, um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos, na qual é um privilégio poder jogar Libertadores, poder jogar finais da Supercopa. Para jogar a final da Supercopa você tem que ganhar um título. Para poder jogar a Recopa, para jogar a Recopa você tem que ganhar o Libertadores ou a Sul-Americana, portanto é um privilégio ter esse calendário recheado. E o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo, né? Então eu acredito que todos os times, todos os clubes vão passar por dificuldade nessa maratona de jogos. E nós temos que estar preparados porque estamos com um elenco muito forte. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Voz do Ninho. Felipe, você vai ter 2 jogos agora bem difíceis, né? Contra o São Paulo e depois contra o Corinthians. Como que está a preparação, a condição física dos jogadores hoje? A gente notou ali que o Pedro joga 45 minutos de novo, o Alexandro. Você já pensa a força máxima contra... O Pedro quase não tocou na bola, rapaziada. Entrou o Bruno Henrique também. A bola não ia no ataque do Flamengo ontem. Os meios de campo também que tava jogando ontem, eu vou te falar, tá? Alan, com aquele menino, oh meu Deus do céu, o Araújo lá,
esqueci o nome dele lá, o Everton Araújo. Eles não tem aquela qualidade de passe para chegar botar o companheiro na cara do gol. São Paulo com o Jorginho, Arrascaeta, esses jogadores retornando, como que tá hoje a condição física dos seus atletas? A condição física a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física, e esperamos chegar contra o São Paulo com um número de jogadores, com maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Felipe, aqui, a derrota de hoje complicou muito o Flamengo no Campeonato Carioca, depende agora de outros resultados para não ter que disputar um quadrangular e ter mais 2 jogos numa temporada que o calendário já está completo. Queria saber o quanto isso te preocupa, você que está sempre focado no calendário, está sempre olhando isso, quanto a possibilidade de ter mais 2 jogos preocupa você e pode também atrapalhar o seu trabalho nesse início de temporada, visto que o Brasileiro já começa na quarta-feira. Obrigado. Bom, é uma possibilidade, temos que pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria te perguntar um pouco do planejamento a curto e longo prazo também. No ano passado, você, o Boto, o BAP, estabeleceram como prioridade máxima o Campeonato Brasileiro. A longo prazo, qual é a prioridade do Flamengo para essa temporada? E nesse curto prazo também, né, tem essa questão do campeonato estadual, muito difícil, uma classificação, tem que depender dos resultados, mas tem 3 competições ao mesmo tempo, que o Carioca continua independente do resultado de classificação ou não, porque tem esse grupo X. Qual é esse planejamento a curto prazo com Supercopa, Campeonato Brasileiro e o Carioca? Qual seria a prioridade? E a longo prazo na temporada com todas as competições que tem? Obrigado. No momento que estamos, a prioridade é o próximo jogo. Vamos começar o Brasileiro, a prioridade é vencer o jogo do Brasileiro. Um título lindo que é o da Supercopa. Já temos, se eu não me engano, 4, né? 3, desculpa, 3. Certeza? Mas antes não teve uma lá? Não, né? Tô enganado, né? Não, desculpa. Ah, tá, ok, desculpa. Então, temos 3, temos uma oportunidade linda de conquistar títulos e o planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir da melhor forma também para poder lutar por tudo, que é o que queremos. Eu acho que o Flamengo perdeu pro Fluminense ontem, mas os caras não estavam assim, sabe? Preocupado não com isso aí não, é desconfiança minha aqui. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores, mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar disputar todas. Felipe, Roque, coluna do Fla. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei, você elogiou muito a atuação do Flamengo, falou sobre ter sido uma grande atuação, mas que tinha pontos de melhoria. Agora você acabou respondendo que na derrota esses pontos ficam mais expostos. Desses pontos de melhorias, qual que mais te incomodou no jogo de hoje, tendo em vista que o Flamengo teve muita dificuldade na saída de bola? Qual foi o ponto que mais te incomodou no jogo de hoje contra o Fluminense? Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos. Discordo desse ponto aqui do Felipe. Não foi que o Fluminense não deixou o Flamengo criar, não. O Flamengo não teve mesmo criação. O ataque estava sem movimentação. Nós não tínhamos meio para conduzir, meio campista para conduzir a bola até o ataque. O que mudou ali foi quando o Everton Cebolinha entrou. Ele que deu uma incendiada no jogo, porque ele sim teve atitude.
Os outros não. Samuel Lino não teve. Luiz Araújo muito abaixo. Plata entrou muito apagado. Bruno Henrique muito apagado. Só o Cebolinha. Cebolinha entrou bagunçando. Então, o Flamengo não criou, não foi porque o Fluminense não deixou, não. Porque o Flamengo não teve competência mesmo. Esse ponto aqui eu discordo dele. Mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto, Só para implementar aqui, acho sempre que o Fluminense do Rio é o time que ultimamente tem dado mais trabalho pro Flamengo. Mas ontem na partida em si, não acho que foi isso. Se você ver o Fluminense não criou a jogada. Criou, pronto, teve os méritos. Não quero tirar o mérito do Fluminense. Mas o primeiro gol, o Léo Pereira perde a bola para o Nino, eu acho. Como é que é? Moreno, alguma coisa lá, Moreno. E a bola bate no peito dele, já cai no pé de um cara do Fluminense, se eu não me engano, é aquele menino da base lá, o John. E aí ele já toca a bola para o Moreno de novo, com o Moreno já toca lá para aquele rapaz fazer o gol lá, o menino fazer o gol. Então, assim, começou tudo na falha do Flamengo. E não é porque estava pressionado que o Léo Pereira errou, não. O Léo Pereira não estava pressionado. O Moreno estava longe do Léo Pereira, do Léo Ortiz, quando ele erra o passe. E o segundo gol, a mesma coisa. O Emerson Royal, primeiro no primeiro lance do gol, acho que o Royal estava meio que mal posicionado, né? Porque ele acreditava que o Léo Ortiz não erraria o passe e ele subiu muito e deixou aquele buraco. O Serna volta pelas costas dele, ele não consegue acompanhar. E o segundo gol, mesma coisa, o movimento dele sem técnica alguma, rebate a bola pro meio da área, tá lá o John de novo, sozinho pra Pumba fazer o gol. E o goleiro, não sei, nem lembro agora se era a estreia dele, se ele já jogou outro. Não, contra o Vasco, foi o Rossi. Então acho que ontem era a estreia dele, fez até algumas coisas interessantes, tipo aquela bola mesmo que lá ia, alguém recua fraca pra ele, não lembro agora quem recuou. Ele desliza ali, pega, aí sai da linha ali e tal. Mas nos lances do gol, coitado, ele nem teve o que fazer. Assim, não foi 100% mérito do Fluminense, foi mais os gols em si saíram mais em cima de deméritos do Flamengo do que méritos do Fluminense, na minha opinião. Deixa aí nos comentários se você discorda. Difícil de superar. Então, como eu falei, a partir de amanhã também analisaremos o jogo, que da mesma forma, por exemplo, que eu elogiei muito, mas com certeza tinha coisas que corrigir contra o Vasco, agora também tiveram coisas boas contra o Fluminense, né? Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas, como eu falei, temos que ser muito sincero com a análise, que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. Felipe, boa noite. Fábio Torres aqui, canal. Contra-ataque do qual contra-ataque ele tá falando? Do nosso contra-ataque que nunca se conclui em nada? Ou dos contra-ataques sempre que a gente toma e os caras acabam fazendo gol? Porque é isso, mano. Contra-ataque nosso, os caras vai, chega na linha da área e volta a bola pra trás. E os caras vêm pra cima de nós com contra-ataque ali até fazer gol. Será que de qual ponto de vista que ele tá falando? Felipe, hoje o meio de campo foi formado por Everton Araújo, Alan e Carrascal. E sendo assim, eu pensei que eu vi, pelo menos, né, a dificuldade do Flamengo sair jogando, porque os dois jogadores, os dois volantes são dois volantes que não são tão verticais. E acabou que o Carrascal ficou muito sobrecarregado. Com relação a isso, você pensa, daqui para frente, quando tiver algum problema com os seus meias, ter uma outra formação tática? E uma outra pergunta, por que da inversão de posicionamento do Léo Ortiz com o Vitão no segundo tempo? Dentro do jogo de hoje, nós alteramos a nossa formação. Em alguns momentos jogamos... Bom, não vou descobrir nada, mas mudamos a formação para tentar dar uma facilidade, mais tempo para os jogadores. E essas variações elas estão no jogo, no meio do jogo, mesmo com os mesmos jogadores no campo, né? E os jogadores que você citou eram jogadores que estavam disponíveis e junto com a preparação física, os que eram indicados para começar o jogo de hoje. Depois que você falou, que eu não lembro. A inversão do Léo, eu queria gerar outro tipo de vantagem com o Vitão na direita e o Léo na esquerda.
Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu queria te perguntar sobre dois jogadores em específicos. O primeiro que fez a sua estreia hoje, né? O André, o goleiro. Eu queria que você analisasse a primeira partida dele, uma partida que não é fácil, um clássico. E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Ayrton Lucas, que não foi relacionado contra o Vasco, hoje também não. A imprensa teve acesso a um pouco do treino no Ninho na última semana, se não me engano, sexta-feira. E pelo menos no tempo que a gente estava no Ninho, a gente não viu o Ayrton Lucas fazendo o aquecimento. Queria saber o que está acontecendo com o Ayrton Lucas, se tem alguma atualização sobre ele. Obrigado. Quem pode te falar isso é o médico, ele tá na fase final do tratamento da pubalgia que ele teve e já deve retornar com o grupo a partir da semana que vem. E o André, uma estreia difícil, estrear no Fla-Flu, mas eu gostei bastante do jogo dele. Muita coragem para jogar, muita qualidade para jogar também, até alguns momentos coragem excessiva, mas o primeiro tá aí, a coragem e a qualidade. Depois tem alguns ajustes que a gente vai corrigir e tentar dar mais facilidade. Cara, isso aqui que ele falou da coragem excessiva. Teve um lance lá que ele saiu, acho que ele foi fora da área com a bola no pé e o atacante pressionou. Nossa, meu coração gelou que eu lembrei daquele lance do Rossi contra o Serna, que a bola tava pra sair pra lateral, o Rossi pro escanteio, o Rossi protege a saída da bola, erra mal o domínio da bola, aí o Serna vem, rouba, faz o gol. Eu lembrei aquele lance na hora ontem. Quando ele tiver que jogar, mas gostei bastante da estreia, bastante seguro, vários chutes de fora da área mesmo, com o campo bem molhado e essa bola que também é um pouco mais pesada, segurou firme, então feliz com a estreia dele. Felipe, Raíza Simplício aqui. Felipe, a gente viu, né, esses dois jogos, o Emerson Royal, Samuel Lino, foram jogadores que terminaram a temporada um pouco criticados pela torcida. A torcida às vezes parece que não tem muita paciência com esses jogadores. O quão difícil é para você e também para esses atletas ter que jogar sem estar num ritmo ideal ou muito antes do planejado? Quanto isso atrapalha para esses jogadores que já não têm assim tanta confiança do torcedor, tanta paciência do torcedor? Bom, são dois jogadores que realmente acabaram muito cobrados pela torcida, pela expectativa que todos temos na qualidade deles. E o Emerson fez um grande jogo, o Lino entrou muito bem também contra o Vasco. Hoje, o Lino, para mim, na minha visão, recuperou aquele 1 contra 1 que ele tem, essa ousadia que ele tem. E eu acredito muito nos dois. Cara, ele defende o Lino, mas, mano, não dá, velho. Não dá. Ele mesmo falou aqui atrás, há pouco, na entrevista dele, que tinha que ser sincero nas análises e não tá sendo. O Lino tá muito abaixo, muito abaixo. O Lino, quando chegou, fez alguns bons jogos, mas faz tempo, cara, que não entrega. O 1 contra 1 dele não tá bom nada. Ele perde, ele chega ali na linha da grande área e volta a bola pra trás. Ontem mesmo ele fez isso algumas vezes, algumas jogadas que dava pra ver ali, que dava pra ele ir pra cima. Ele não foi, algumas ele tentou, mas tipo, ele teve 10 chances, por exemplo, ele tentou 4, 6 ele recuava a bola. Então assim, não tá bem, não tá. E tipo, o pessoal tá falando, até eu comentei aqui agora há pouco, dos lances do Emerson Royal, né? Dos gols que eu achei que ele foi mal nos dois lances ali também. Não foi só culpa dele o lance do primeiro gol, começou lá com o Léo Ortiz. Mas o gol que o Samuel Lino perdeu quando ainda tava 1-0, velho. Nossa senhora, tem que falar do Lino também. Porque não é a primeira vez, tá? Teve em outros jogos aí importantes aí da temporada passada aí, o Flamengo precisando ali de gols e tudo, e o Lino não entregou. E a bola caía no pé dele e ele não entregava o gol. Então tem que falar isso aí também do Lino. E vou dar todo o meu apoio sempre, aliás, porque são jogadores que são já campeões de praticamente tudo com a camiseta do Flamengo. E eu acredito muito neles, eles têm que saber isso, que o treinador deles acredita muito neles. E o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas eles têm a confiança do... É aí que tá, velho, que eu não entendo. Aí beleza, o treinador acredita muito neles, beleza. Você vai ficar acreditando num jogador que tá em má fase, então, e dando oportunidade pra ele, colocando ele. E aquele que tá em boa fase, que é o caso do Cebolinha, vai continuar deixando o Cebolinha no banco, que tá em boa fase, pra continuar acreditando no cara que tá em má fase? O cara que tá em boa fase, você vai acreditar nele quando? Oxi. O treinador que é o que mais importa. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do Flavoz. Hoje, no primeiro gol do Fluminense, a gente teve um erro de passe ali do Léo Ortiz, que acabou gerando o gol.
E no segundo, não sei se o Emerson Royal tentou dominar ou chutar direto, mas infelizmente ele não conseguiu e a bola sobrou no pé do John Kennedy, que foi o segundo gol. Muitas vezes, ao longo do ano passado, você pensava naquela filosofia de que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Queria saber o que você pretende corrigir ao longo da temporada para tentar fazer com que essa filosofia se sobressaia, independente dos erros que o Flamengo teve na partida de hoje. Obrigado. Continuo pensando absolutamente igual. A nossa fase defensiva tem que ser muito forte. Como você bem falou, o primeiro gol deles foi uma perda da bola. Os meus jogadores, eles têm que saber que eles podem perder a bola, porque eu peço para eles fazerem as coisas, para eles tentar arriscar passe, para eles tentar jogar para frente. E já no primeiro tempo já tivemos algum aviso, né, de perca de bola e alguma situação assim perigosa. E no segundo tempo gerou o gol. Vocês olham somente o gol e principalmente quem errou o passe. Eu vejo muitas outras coisas dentro desse lance que é o meu trabalho corrigir e tentar solucionar para que os jogadores possam continuar errando e nosso time continue sólido defensivamente. E a bola parada também é um fator desses. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Ano passado, um dos assuntos mais comentados até aqui nas coletivas era, muitas vezes, a falta de finalizações em alguns contextos do Porque ninguém pergunta do Cebolinha, velho. Tinha que perguntar por ele por que o Cebolinha não é titular, velho. Flamengo. E hoje o Flamengo teve o número mais baixo de finalizações desde Flamengo e Racing no segundo jogo, que é da Libertadores, que era um contexto completamente diferente. Você acha que esse foi um dos problemas hoje para a derrota do Flamengo? O número de finalizações baixa é mérito do adversário do Fluminense que soube neutralizar nosso ataque. Felipe, Rodrigo Ramos, Time Web Esporte. Olhando aqui o calendário, esse calendário maluco do Flamengo, a gente fica pensando aqui, o que passa na sua cabeça, tendo em vista os jogos difíceis que nós temos agora no Carioca, né? Vai depender agora de outros jogos. Aí você olha, já vem São Paulo, já vem uma Supercopa com o Corinthians, depois vem o Internacional. O que passa pela sua cabeça no sentido dos jogadores que até agora você tem disponível? Que sorte que eu tenho de poder jogar jogos tão grandes e importantes. Jogar no Morumbi contra o São Paulo, jogar uma final da Supercopa em Brasília, jogar contra o Inter. Jogos grandes, eu sou um privilegiado. Isso é o que passa na minha cabeça. E o que passa na minha cabeça é preparar o melhor possível o jogo do São Paulo para que os jogadores se sintam bem dentro do campo. Felipe, boa noite. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. No jogo contra o Vasco, eu te perguntei sobre o Léo Ortiz entrando como volante. Você comentou sobre o Michael, que havia treinado muito bem como volante, e acabou repercutindo um pouco essa sua resposta durante a semana. Eu queria voltar nisso. Se você continua avaliando o Michael essa semana como volante, se você tem pretensão de escalar nas próximas partidas, quem sabe ele como volante, até porque, brincadeiras à parte, a torcida até comentou que só faltava você fazer com que o Michael virasse o novo Busquets. Mas, brincadeiras à parte, queria saber quais são os seus planos para o Michael e também por que ele não entrou como volante hoje. Obrigado. O Alan estava disponível para o jogo de hoje e o Everton, dois volantes naturais. O Eric poderia jogar 45 minutos. Foram jogadores que estavam disponíveis. Eu não gosto de improvisar, mas o Michael é um grande jogador que, como eu bem falei, treinou bem, mas não quer dizer que vocês sabem bem a importância que eu dou para essa posição. E não quer dizer que eu vá utilizá-lo de volante, né? Nós temos 5 volantes no nosso elenco. O Jorginho, infelizmente, problema no dente, o Nico tá voltando e o Saul tá com uma operação, mas temos 5. Então, estamos bem servidos e tenho certeza que vão estar disponíveis os jogadores para esse começo do Brasileiro, o máximo de jogadores possíveis para poder quebrar a cabeça contra o São Paulo. Obrigado. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse corte, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo aqui, deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não paga nada, dá essa moral pra nós, deixa também o seu like. Valeu, tamo junto.